Sangue na escuridão. A cidade era pequena, fria, esquecida por Deus e pelos mapas modernos. Você chegou ao entardecer, dirigindo aquele carro antigo, os faróis cortando a névoa espessa como se tentassem afastar os próprios fantasmas. As ruas estavam vazias, as janelas fechadas. Nenhuma criança brincava. Você notou, claro que notou. Parou diante da antiga estalagem. A porta rangeu como se gritasse para você voltar, mas você entrou mesmo assim. Eu te vi. Do alto da torre da biblioteca, onde o tempo não ousa passar, observei cada passo seu. Você parecia deslocado, como alguém que chegou atrasado num sonho, ou cedo demais num pesadelo. Quando falou com a senhora da recepção, ela evitou olhar em seus olhos, mas eu não. Dos vitrais quebrados, eu vi a cor dos seus, a forma como encarava o vazio tentando entender o que não podia ver. Você veio por um trabalho, ou pelo menos foi isso que disseram. Mas, nesta cidade, ninguém vem apenas por isso. Há coisas que sussurram nas paredes. E quando o sol se vai, mas algo aconteceu. E a escuridão toma conta. A cidade mostra sua verdadeira face. E eu já havia decidido. Esta noite seria a primeira em que eu quebraria minhas próprias regras e me aproximaria de você. Você ficou no quarto do fim do corredor. O número da porta era 13. Claro, sempre é. À noite ouvi seus passos, primeiro lentos, depois inquietos. Você não conseguia dormir, não é? A cidade pesa diferente para quem ainda sente. Eu desci. Você me viu no salão antigo, sentada perto da lareira apagada. Achei que estava sozinho aqui, você disse com um sorriso contido. Ninguém nunca está realmente sozinho nesta cidade, respondi, sem te olhar direto. Havia algo em você que me incomodava e ao mesmo tempo me puxava. Uma calma disfarçada, como se soubesse que estava cercado, mas não tivesse medo. Ou talvez já estivesse acostumado a perder. Conversamos pouco, o tempo suficiente para você me dizer que veio investigar um sumiço, um escritor hospedado no mesmo quarto semanas antes. Ele desapareceu. Eu sabia, eu vi, mas não disse. Em vez disso, comentei sobre a torre, a floresta ao norte e os sons que às vezes surgem do lago à meia-noite. Você ouviu tudo como quem ouve uma lenda ou um aviso. Antes de subir, parou na escada e disse: Você tem olhos antigos. E você tem perguntas perigosas, respondi. Você sorriu. E naquele momento eu soube. Se você continuasse naquela cidade por mais algumas noites, não sairia mais o mesmo. Ou não sairia. Na manhã seguinte, você desceu cedo. Mais cedo do que eu esperava para alguém que passou a noite inteira revirando memórias no travesseiro. Trazia um caderno velho nas mãos, papel amarelado, capas de couro. Estava no fundo da gaveta, você disse. Pertencia ao escritor. Folheou algumas páginas diante de mim, escritas à mão, em tinta escura, quase seca. Relatos quebrados, palavras desconexas. Eles observam a noite. Não são sombras, são antigos. Preciso sair daqui. Na última folha, um símbolo, um círculo com 3 garras atravessando como marcas de unha na carne. Você me perguntou se eu já tinha visto aquilo antes. Não. Menti. Mas aquela marca não saía da minha cabeça desde o último desaparecimento. Na cidade, diziam que era um mito. Um grupo antigo. Uma seita. Mas não era isso. Era uma família. A minha. E o símbolo era a forma como marcávamos os que não eram bem-vindos. Você levantou o olhar. Ontem à noite eu vi algo na floresta. Algo que não se move como um animal. Eu fechei os olhos por um segundo. O instinto que grita antes da verdade chegar. Você estava indo fundo demais, mas eu não conseguia parar você. Talvez porque parte de mim quisesse que você descobrisse. Talvez porque parte de mim quisesse que você ficasse. Você não me deixou impedir. O caderno estava com você, e os rastros que encontrou na noite passada te impulsionaram a ir. Eu sabia onde você iria. Sabia que seria uma armadilha. Mas de algum jeito, também sabia que precisava acontecer. Então você seguiu para a floresta, só. Sem ninguém para te avisar do que poderia encontrar. Eu te observei por um tempo à distância, enquanto você passava pela primeira árvore. E então, o silêncio da floresta pareceu engolir tudo. Eu podia ver seus movimentos, cuidadosos, mas com uma curiosidade que refletia a minha própria. A noite estava caindo quando você chegou ao coração da floresta. Era mais escura ali, como se algo a escondesse da lua. A cada passo seu, o ar ficava mais espesso, como se algo te puxasse para o centro. De repente, você parou. Algo estava na sua frente. Algo que não deveria estar. Você sussurrou para a escuridão. Mas antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, você já estava caminhando em direção ao som, como se tivesse sido chamado por algo ou alguém.
Eu não podia mais te observar, mas sabia o que estava acontecendo. Você estava perto. Eu sabia que tinha que ir até você. Ou você não voltaria. A névoa surgiu do nada, rastejando entre as árvores como dedos pálidos tentando apagar o caminho de volta. E no meio dela, o cheiro. Sangue. Fresco. Eu encontrei o primeiro vestígio no tronco de um carvalho antigo, uma mancha escura, quase preta. E mais adiante, o caderno que você carregava, jogado no chão, aberto na mesma página onde estava o símbolo da minha família. As folhas tremiam, mas não havia vento. Ouvi sua voz, baixa. Isso não faz sentido. Você estava próximo. E então eu vi. Você de joelhos, diante de algo semi-enterrado sob folhas secas. Um corpo. Ou o que restava de um. O rosto estava desfigurado, mas os dedos ainda seguravam uma caneta. E a camisa era a mesma do escritor desaparecido. Ele escreveu até o fim. Você murmurou, entregando-me a última folha rasgada. As palavras estavam quase ilegíveis, como se ele as tivesse escrito no escuro. Ela sabe, a mulher de olhos antigos. Se você a encontrar, corra. Não confie. Você me olhou, confuso, mas não deu um passo para trás. Nenhum. Foi quando eu percebi. Você sabia ou sentia. E mesmo assim, ficou. Ele estava certo, eu disse com uma dor estranha crescendo dentro de mim. Eu sabia o que havia acontecido com ele. E mesmo assim, deixei que desaparecesse. Você não perguntou por quê. Então eu contei. Pela primeira vez em séculos, contei. Ele não foi morto por mim, mas por um deles. Eles! Você sussurrou. Minha família. Os antigos. Clãs que se escondem sob os ossos dessa cidade. Seres como eu, ou piores. Predadores de eras passadas, que escolheram viver entre sombras e silêncios. Alguns se alimentam do medo, outros de carne, e eu. Eu fugi. Me escondi nessa cidade. Fiquei distante dos rituais, das caçadas, das alianças de sangue, até você chegar. Por que eu? Você perguntou, olhando nos meus olhos pela primeira vez com algo que não era medo. Era desejo. Ou talvez aceitação. Porque você ainda escuta o que os outros fingem não ouvir. Porque você vê as sombras e não desvia o olhar. Porque mesmo agora, sabendo o que sou, ainda não correu. Você respirou fundo, olhou para o corpo, depois para mim. Eles vão vir atrás de você por se aproximar de mim, não vão? Eu apenas assenti. A floresta estremeceu. Um sussurro antigo cortou o ar. Não estávamos mais sozinhos. A névoa ficou mais densa. Dava para senti-la escorrendo pela pele, como um toque gelado que não vinha do vento, mas de presenças. Eles chegaram, não como homens, nem como feras. Eles vieram como a própria noite se arrastando pelas árvores. Silhuetas elegantes, olhos que ardiam em tons de âmbar e rubi, passos silenciosos demais para pertencerem a qualquer criatura do mundo dos vivos. Minha família. O mais velho se adiantou. A pele era pálida como cinza antiga, os cabelos tão escuros que pareciam absorver a luz ao redor. Já passou do limite, minha filha, ele disse. Trouxe-o até aqui. Revelou o que somos. E agora ele sabe demais. Você ficou de pé ao meu lado. Não fugiu, não tremeu, apenas esperou. Ele não contará, eu disse. Eles nunca contam. Até gritarem em desespero quando já é tarde demais, murmurou outro com os olhos fixos nos seus. Foi então que veio a sentença. Você precisa escolher, filha. Não. Tentei recuar, mas o círculo já se formava ao nosso redor. Ou você o mata, disse o mais velho com os olhos frios como pedra, ou o transforma. Um silêncio profundo caiu sobre nós. Seu olhar encontrou o meu. Havia algo ali, uma entrega silenciosa, uma confiança que desarmava. E foi quando a mais jovem da linhagem, minha irmã, se aproximou com um sorriso de canto. Você já escolheu, não foi? Desde o instante em que o viu naquela estalagem. Você queria que ele te visse, que te seguisse, que se aproximasse. Não é verdade, eu disse, mas até minha voz hesitou. Ela se virou para os outros. Ela o escolheu. O mais velho assentiu, com pesar. Então que o faça. Agora. O tempo pareceu parar. Tudo que restava era o som do seu coração, forte, confiante. Me aproximei devagar, os olhos fixos nos seus. Ainda dá tempo de fugir, sussurrei. Não. Eu não vim até aqui para fugir. Fechei os olhos e, pela primeira vez em séculos, permiti que a fome se libertasse. Não como um monstro, mas como um elo, uma escolha. Meus lábios roçaram sua pele. Você não recuou, e quando meus dentes romperam a linha tênue entre sua vida e a minha, não foi dor, foi entrega. O mundo girou, as árvores sussurraram, a névoa se ergueu como véus de um antigo templo. E você se não gritou, apenas sussurrou meu nome. Quando terminei, segurei seu corpo contra o meu. O processo ainda não estava completo. O tempo corria, mas o elo estava selado. Eles observavam em silêncio.
Agora você era um deles, ou algo novo, algo entre o que fui e o que juntos poderíamos ser. Seu corpo caiu de joelhos. A transformação é cruel. Não há poesia, não há suavidade, é morte. Antes de renascer, os olhos se reviraram, o sangue lutava contra o próprio coração. O seu pulso vacilou. Eu me ajoelhei ao seu lado, segurando você, como se meus braços pudessem impedir o inevitável. Os antigos observavam em silêncio como juízes diante de um novo réu. Ele vai sobreviver? Perguntou minha irmã. Vai, respondi com firmeza. Mas por dentro eu não tinha certeza. Você tremia. Os músculos se contraíam como se tentassem rasgar a própria pele. O corpo humano luta, sempre luta. Até que cede. Foi quando seus olhos se abriram. Mas não eram mais os mesmos. A cor mudou. Havia reflexos profundos, uma mistura de luz e sombra, como se o universo tivesse plantado estrelas mortas dentro de você. Você respirou, mas o ar já não era necessário, apenas um resquício de hábito. Você me olhou e sorriu, um sorriso que me partiu. Estou vivo. Você pegou a voz rouca ancestral. Não, mas também não está morto. Então o que sou? Meu igual, respondi. Meu destino. E talvez minha ruína. Os antigos se dispersaram. Já tinham o que queriam: um novo elo, um novo membro, um novo jogo. Mas algo estava diferente. Você não era como os outros recém-transformados. Não havia sede cega. Não havia caos. Havia controle. Ou algo mais profundo. Você sente? Perguntei. Tudo. E mais. Como se eu estivesse acordado pela primeira vez. O tempo parecia girar ao nosso redor. O mundo havia mudado, mas a cidade continuava ali, silenciosa, testemunha de tudo. Caminhamos juntos de volta pela floresta. Seu corpo ainda se ajustava, seus sentidos testavam os limites. Cada som, cada cheiro, cada sombra era uma revelação. Na borda da floresta você parou. Eles vão nos deixar em paz? Não, respondi. Eles vão observar, esperando que eu fale ou que eu me apaixone. Você me olhou de novo, mais fundo do que nunca. E se for tarde demais para impedir isso? Eu não respondi, porque talvez já fosse mesmo. Desde a noite da transformação, mantive perto de mim, protegido, instruído, alerta. Minha família não aprovava. Observavam de longe como predadores pacientes, esperando que eu cometesse o erro de me apegar demais. Eles não precisavam dizer. Eu sentia. Sabia o que eles faziam nas sombras da cidade. Sabia dos corpos que apareciam sem explicação, dos olhos assustados de moradores que juravam ter ouvido gritos nas madrugadas frias. Alguns relatos antigos circulavam entre os moradores mais antigos. Histórias de desaparecimentos de crianças vistas pela última vez caminhando sozinhas ao entardecer. Famílias inteiras abandonaram suas casas sem explicações. E aqueles que tentavam entender sumiam também. Mas você não conheceu esse lado, porque eu não permiti. Me alimentei apenas de voluntários. Gente quebrada, solitária que aceitava a troca. Um pouco de sangue por um alívio profundo, quase espiritual. Eles dormiam tranquilos depois. A maioria nem se lembrava, e nenhum morreu. Comecei a te ensinar esse caminho. O controle, a escolha. Porque se você fosse ser um de nós, que fosse diferente deles. Mas a cidade nunca deixa nada escondido por muito tempo. Foi numa noite comum que um grupo da minha família te encontrou saindo da biblioteca. Conversaram um pouco, mas foi o suficiente para despertarem a curiosidade deles. Na noite seguinte, bateram à porta do chalé onde estávamos. Vamos caçar esta noite, disse um dos mais velhos e cruéis, e achamos que o novo deveria vir conosco. Ele ainda está aprendendo, retruquei rápida. Não está pronto, e estamos ocupados. Eles sorriram. Aqueles sorrisos vazios que só carregam desprezo. É só uma saída. Uma lição rápida, insistiu o outro. O cheiro dele ainda é jovem. Seria divertido ver do que é capaz. Você me olhou. Queria recusar, mas entendeu que não podia. Não com eles. Eles não podiam saber que não matamos. Que recusamos o que eles chamam de instinto. Vista-se, eu disse por fim, com o coração pesando no peito. Mas fique perto de mim, o tempo todo. Você assentiu. E quando a porta se fechou atrás de nós, eu soube. A noite que viria, colocaria tudo o que construímos em risco. A noite estava densa e as estrelas pareciam manter distância. Andávamos em silêncio, como uma alcateia. Os outros iam à frente, guiados pelo faro, pela fome, pelo prazer do predador. Você e eu, no fim da fila, andávamos como quem não pertence. Eles farejavam e riam. Algo no ar, carne viva, medo fresco. O rastro os levou a um pequeno acampamento isolado, escondido entre colinas e rochas. Uma barraca. Um casal lá dentro, rindo baixo, embalados por sussurros e vinho barato.
Nós os espreitávamos na escuridão como feras, olhos brilhando sob a luz trêmula da fogueira. Você me olhou, e eu soube que sentia o mesmo, repulsa. Eu nunca fizera esse tipo de coisa. Ensinei o autocontrole, o respeito à vida. Você estava aprendendo. Mas eles não se importavam. Mate a mulher primeiro, disse um deles, apontando com o queixo, os olhos ardendo em expectativa. A primeira morte é sempre a mais marcante. Você congelou. Não por medo, mas por convicção. Não. Sua voz cortou o silêncio. A floresta parou. Eles se voltaram para você com desprezo. Como é? Murmurou um dos mais jovens, já salivando. Eu disse não. Ele não está pronto, me antecipei, entrando entre você e eles. Ainda luta contra os instintos. Está em transição. Não o forcem a quebrar. Um deles se aproximou devagar, olhos fixos nos seus. Está protegendo ele? Cuspiu a palavra como se queimasse. Não somos babás, Luna. Ele recusou. Isso tem consequências, eu sustentei o olhar. Levem os dois, então. Façam o que quiserem, mas nos deixem fora disso. Houve uma pausa tensa. Então riram. Uma risada gélida, sem vida. Como quiser, disse um deles. Mas essa escolha tem preço. Pegaram o casal ainda inconsciente e desapareceram na escuridão. Ficamos parados por um momento, ouvindo os passos sumirem. Então, me virei para você com os olhos já marejados. Precisamos fugir, sussurrei. Agora. Fugir? Eles não deixarão isso passar. Você os desafiou. Eu os desafiei. Nossa cabeça será o prêmio da próxima caçada. Corremos, sem rumo, sem descanso. Não voltamos para o chalé. Já não era seguro. Fomos para um lugar que só eu conhecia. Uma caverna esquecida entre pedras milenares, onde o silêncio parecia proteger. Ali, no breu da caverna, antes do amanhecer nos alcançar, eu disse: aqui é onde tudo muda. O dia na caverna foi silencioso e pesado. A umidade e o frio se infiltravam na pele, enquanto esperávamos o inevitável cair da noite. Você estava inquieto, eu sabia. Mas a verdade é que eu já havia me preparado para esse momento há muito tempo, mesmo antes de te conhecer. Durante anos, imaginei que um dia teria que fugir, escapar daqueles que não aceitariam minha escolha de me afastar da brutalidade da família. Por isso, deixei armadilhas discretas espalhadas ao longo das passagens mais perigosas da caverna. Armadilhas que não poderiam ser detectadas por olhos desatentos, mas que se mostrariam letais para quem ousasse nos perseguir. Quando a noite caiu e o silêncio da caverna foi quebrado pelo som dos passos deles, senti a tensão subir. O patriarca apareceu primeiro, sua presença dominadora preenchendo o espaço com uma autoridade quase palpável. Achou que conseguiria fugir de mim nessa caverna? Sua voz cortou o ar, fria e implacável. Peguem eles. Saímos correndo antes que os vampiros pudessem cercar a saída. Por um tempo, conseguimos manter a frente, mergulhando mais fundo no labirinto de túneis e passagens. Mas um deles, mais rápido e determinado, conseguiu nos alcançar. A luta foi intensa, cheia de força e agilidade, cada movimento calculado, cada golpe desferido com ferocidade. Você e eu lutamos juntos, nossos instintos sincronizados, até que finalmente conseguimos derrubá-lo. Ferido, ele caiu entre as pedras, ofegante e derrotado. Sem hesitar, você acionou os dispositivos que preparei. O chão da caverna estremeceu e uma série de explosões subterrâneas começaram, fazendo o teto desabar em uma avalanche de pedras e detritos. A explosão soterrou a todos e quase nós não conseguimos sair. Com muita dificuldade, passamos pelas passagens que ainda estavam abertas, emergindo na fria escuridão da noite. A respiração pesada e os batimentos acelerados lembravam que, mesmo imortais, ainda carregávamos o peso da sobrevivência. Saímos da caverna sem olhar para trás, deixando eles em uma cova eterna. A poeira da explosão ainda parecia pairar em nossos pulmões, mesmo que já não respirássemos mais como antes. Caminhamos por horas em silêncio, até que o primeiro sinal da aurora começou a atingir o céu. Encontramos abrigo em um velho celeiro abandonado, em uma região rural esquecida por mapas. Ficamos ali durante o dia, exaustos, cobertos de terra, sangue e lembranças. À noite, partimos sem rumo, guiados apenas pelo instinto de sobrevivência e pela esperança de recomeço. Você me seguia com passos pesados, mas confiantes, e eu te guiava sem saber exatamente para onde, até que encontramos uma cidade pequena, pacata, escondida entre montanhas e neblina. O tipo de lugar onde o tempo caminha mais devagar. Ali nos instalamos, sem luxo, sem planos, apenas a liberdade silenciosa de quem sobreviveu. Com o passar das noites, você aprendeu a se alimentar como eu, discretamente, de doadores voluntários, sob promessas de anonimato e segurança.
Eu te observava com orgulho e uma pontada de tristeza. Você era forte, mas havia perdido tanto para chegar até ali. As noites se tornaram mais calmas. Passávamos horas conversando sob a luz das estrelas, redescobrindo o mundo, redescobrindo quem éramos longe das sombras da minha família. Às vezes eu me pegava sorrindo. Coisa rara, mesmo quando humana. Você trouxe isso de volta. Contei a você histórias do que fui e do que desejei ser. De como um dia, ainda quando era apenas uma criança entre predadores, sonhei em viver como eles não viviam, com respeito, escolha e amor. Nunca pensei que conseguiria, até te conhecer. Certa noite, subimos uma colina nos arredores da cidade. O céu estava pintado de roxo e dourado. O ar era frio, mas não importava. Ficamos ali, lado a lado, olhando o mundo respirar sob nossos pés. Você segurou minha mão. E agora? Perguntou. Olhei o horizonte por alguns segundos antes de responder, minha voz baixa como o vento que soprava entre as árvores. Agora a gente vive, do nosso jeito, sem pressa, sem medo. Você sorriu, eu retribuí. Fizemos uma promessa ali, naquele instante suspenso entre luz e sombra, a de nos protegermos até o fim e além dele. E enquanto o sol nascia atrás das montanhas, não corremos. Apenas descemos a colina e voltamos para casa, cobertos pela penumbra da manhã. Juntos, finalmente livres. Dizem que monstros vivem na escuridão, mas poucos entendem que às vezes é na escuridão que os corações mais verdadeiros se encontram. E quando dois monstros escolhem amar, eles não precisam mais temer a luz.